Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez, Jonas Brothers, essas são só algumas das estrelas que se tornaram fenômenos no seu tempo Disney. Elas conseguiram transformar um limão com 2 orelhinhas de rato numa limonada de ouro, mas nem todo mundo que passou pelo canal continua nos holofotes até hoje. Seja por mau agenciamento ou por falta de interesse da pessoa mesmo, hoje a gente vai entender o que aconteceu com alguns atores que viviam na nossa telinha e de repente sumiram do dia pra noite. Tá preparado para fazer essa viagem nostálgica comigo? Então aperta o cinto e vem, só deixa eu me apresentar antes, caso você ainda não me conheça. Eu sou o Fefo Caires, oi, e esse é o Fefo Verso, seja muito bem-vindo ao nosso mundo pop, onde a gente fala sobre filmes, séries, fofocas de Hollywood, divas pop e tudo que orbita esse mundo. Então se inscreve para você ficar por dentro de tudo que acontece em Hollywood, se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz também, e enfim, todo engajamento ajuda muito. Vamos começar falando sobre a Tiffany Thornton. Pra ser sincero, eu tive vontade de fazer esse vídeo porque eu tava pesquisando pra fazer algum outro, e aí eu cheguei no elenco de Sunny Entre Estrelas e eu lembrei que eu adorava a Toni. E aí eu me toquei que eu não vejo ela há milhões de anos. O que aconteceu com essa atriz? Ela contracenava com a Demi Lovato e as duas chamavam muita atenção porque elas tinham muita química em tela, mas em 2011 a série chegou a um fim. E se por um lado um ciclo estava se encerrando na vida da atriz, outro estava começando. Naquele mesmo ano, 2011, ela se casou com o ator Chris Carney. E a Tiffany claramente estava numa outra fase da vida. Ela fez pouquíssimos trabalhos depois de Sunny Entre Estrelas, focando na vida familiar e na criação dos seus filhos, porque sim, ela teve 2 filhos com o ator. Acontece que alguns anos depois, em 2015, aconteceu um evento trágico. O então marido dela, Chris Carney, faleceu em um acidente de trânsito. Quando isso aconteceu, ela escreveu um texto bem emocionante nas redes sociais que dizia o seguinte, abre aspas: "Ele foi o melhor pai que meus filhos poderiam ter. Um marido amável e sensível, um irmão maravilhoso e um filho incrível. Sua falta já é sentida, mas prometo viver a minha vida me dedicando a dividir o seu testemunho." Agora a gente dá um salto no tempo para 2017, quando a Tiffany se envolveu em uma polêmica, porque ela se casou de novo, dessa vez com o pastor Josiah Capassi. E ela causou polêmica por ter casado de novo, 2 anos depois que o marido faleceu. As pessoas são proibidas de seguir em frente, aparentemente. Teve uma galera que atacou a Tiffany questionando se ela realmente amava o ex-marido, porque aparentemente ela tinha seguido em frente até rápido demais. A atriz deixou bem claro que essa conversa estava fora de cogitação e que cada pessoa tem a sua própria maneira de lidar com o luto e assim, ninguém tinha nada a ver com a vida dela. Ao que tudo indica, foi uma decisão dela se afastar da mídia e focar na sua família, e se é isso que faz ela feliz hoje, ótimo. Mas não foi só a Tiffany que descobriu que existe uma vida além do glamour de Hollywood. Lembra da Jennifer Stone que interpretava a Harper em Feiticeiros do Waverly Place? Pois é, logo depois que encerraram a sitcom, ela já começou a estudar psicologia. Até aí, tudo bem, ela estava seguindo a vida dela, fazendo um trabalho aqui ou ali e conciliando com seus estudos, mas em 2013, uma chavinha virou na ruiva assim que ela recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1 e ela decidiu trocar a psicologia pela enfermagem. Inclusive, depois que ela se formou na área, o primeiro trabalho dela foi em um pronto-socorro no auge da pandemia. Em entrevista para o Deadline, ela falou sobre como equilibrar a carreira de atriz com a carreira de enfermeira. Abre aspas. "De certa forma, é uma vida dupla, porque que pessoa sã faz essas duas coisas? Para equilibrar tudo, é preciso muito gerenciamento de tempo e, principalmente, tendo diabetes, eu preciso estar em dia com a dieta, com os exercícios e com o sono." Já no ano passado, a atriz voltou a aparecer na mídia depois que ela passou a apresentar um podcast sobre os feiticeiros de Waverly Place ao lado do ator David DeLuise, que interpretava o paizão da família Russo. Inclusive, uma das pessoas entrevistadas por esse podcast foi o ator Dan Benson, que interpretava o melhor amigo do Justin na série. O caso do Dan Benson é bem diferente, porque ele foi de um extremo pro outro. Ele saiu de uma produção infantil e agora ele tá nas produções adultas. Adultas mesmo. Só pra você entender como a gente chegou aqui, algum tempo atrás, o Dan teve suas fotos íntimas vazadas na internet e ele começou a ser muito assediado nas redes sociais.
Inicialmente ele ficou assustado com a dimensão que as coisas estavam tomando, mas depois ele resolveu aproveitar esse hype de algum jeito e trabalhar para uma plataforma de conteúdo adulto. E vocês sabem que a Disney tá produzindo um spin-off de Os Feiticeiros de Waverly Place. Caso você não saiba, eu fiz um vídeo sobre isso, clica aqui para ver. Pois muito que bem. O Dan Benson disse que não foi convidado para retornar para a série, mas ele disse que entende essa decisão da Disney, até por conta do rumo que sua vida tomou a partir desse novo trabalho dele. Na verdade, ele disse que mesmo se fosse convidado para voltar pro spin-off, ele provavelmente diria não. Abre aspas. Eu achei que teria um grande sucesso depois da série, mas a minha carreira morreu. Passei 7 anos trabalhando, lutando por todas as oportunidades, fazendo projetos realmente ruins. Eu me senti muito deprimido naquele momento, pensando que Os Feiticeiros de Waverly Place seria pra sempre a maior coisa que eu já fiz. Eu sou meu próprio chefe agora, eu segui em frente. Olha, se o Dan tem dúvida se a Disney iria querer vincular a imagem da empresa com a imagem de um criador de conteúdo adulto, quem dirá o Orlando Brown? O Orlando deu vida ao Ed de As Visões da Raven, mas hoje ele tá com a ficha criminal bem suja. Tudo começou anos atrás, quando ele foi acusado de ameaçar tirar a vida de uma mulher e da sua filha, mas ele fez um acordo com a polícia e ele acabou não indo preso na época. Mas em 2016, o Orlando foi denunciado de novo, dessa vez por violência doméstica, obstrução de justiça e porte de drogas com intenção de venda. E ele cumpriu pena na justiça depois de invadir um restaurante que pertencia a um amigo. Como se isso já não fosse pesado o suficiente, em 2022 ele foi preso mais uma vez, depois de mais uma vez ameaçar a vida de uma pessoa. Ele foi solto em 2023, depois de pagar fiança. Em entrevista ao Dr. Phil, o ator revelou que estava vivendo uma vida de sem teto e enfrentando muitos problemas, tanto com a sua saúde mental quanto seu vício em drogas. Essa história provavelmente a mais complicada da nossa lista. Tá, mas até agora a gente falou sobre as pessoas que deixaram a atuação de lado e foram focar sua vida em outro lugar. Mas temos aqueles exemplos que continuaram atuando. E essa ideia de que eles sumiram da mídia é só uma impressão. Esse é o caso do Jason Earles, que interpretava o irmão mais velho da Miley em Hannah Montana. Ele fez Super Buddies, Hotel do Looney, até High School Musical, a série O Musical, onde ele contracenou com a Olivia Rodrigo. Já em relação à sua vida pessoal, o Jason é bem reservado. O que a gente sabe é que em 2017 ele se casou com a Cade Dreisen. Engraçado como as coisas são, né? Eu coloquei o nome do Jason na lista porque na minha cabeça ele tinha sumido da mídia. Aí eu me toquei que eu assisti High School Musical, The Musical, The Series. Como assim eu não lembrava dele lá? O que rolou? Enfim, continuando a nossa lista, se tem alguém que pode até estar sumida da mídia, mas jamais será esquecida pelo público, é a Bridget Mendler. De tempos em tempos sempre volta essa pauta na internet do que aconteceu com ela. Além de Boa Sorte Charlie, a Bridget fez outros trabalhos em Lemonade Mouth, na série Undateable e alguns trabalhos como dubladora também. Mas não tem como a gente negar, né? Todo mundo conhece ela pela sua carreira na Disney. Vale pontuar aqui que, em paralelo à sua carreira de atriz, a Bridget estava construindo uma carreira como cantora também. Então ela tinha tudo para ser uma das maiores ace act da Disney. Mas eu sinto dizer que perdemos a diva para a educação americana. Em 2014, a Bridget começou a estudar antropologia na Universidade do Sul da Califórnia e logo depois ela ingressou numa pós-graduação. Hoje em dia ela está fazendo licenciatura em Direito, em nada mais nada menos que a Harvard, e ela está conciliando isso com um doutorado em Filosofia no Instituto de Tecnologia do Massachusetts. O LinkedIn dela é de dar inveja, tá? Eu espero que você não concorra uma vaga de emprego com a Bridget Mendler. Mas voltando para a área audiovisual, ela não ficou completamente aposentada nos últimos anos. O último trabalho dela foi em 2019 na série Feliz Natal e Tal da Netflix, que é muito legal e não devia ter sido cancelada. Só queria deixar isso claro. E a Bridget, como eu disse, tinha um lado aflorado pra música e muitas pessoas acreditavam que o seu eu cantora estava pronto para voltar quando ela postou a seguinte frase no Twitter em 2021. Olá, mundo. Podem esperar por novidades. As novidades? Até hoje não sabemos. Sim, porque depois desse post em 2021, a gente ficou no absoluto silêncio até que, no ano passado, ela publicou. Vou dizer uma coisa, novidades estão chegando e estou muito animada para compartilhar, embora talvez não seja o que vocês esperam. Gente, a Bridget Mendler, ela é a organizadora, anfitriã do Festival Promessas, tá bom? É sempre isso, tem uma coisa vindo aí, fiquem de olho, novidades se aproximando. Festival Promessas. Voltando pro tópico Hannah Montana, vamos falar sobre o Mitchell Musso, que interpretou o Oliver na série.
Depois que Hannah Montana acabou, ele continuou com seu emprego na Disney garantido, porque ele emprestava sua voz pro namorado da Candace em Phineas e Ferb. Depois que o contrato dele com o canal chegou a um fim, a gente ficou um bom tempo sem notícias, até que, em 2023, ele entrou pro hall de Ace Acts com passagem pela polícia. O motivo? Os funcionários de um mercado acusaram ele de agir de forma agressiva e de ter roubado um salgadinho. Quando as autoridades chegaram no local, perceberam que o ator estava alcoolizado e levaram ele preso. Sem muitas explicações, 3 meses depois, o caso foi arquivado e ele foi solto. Vamos falar agora sobre o Dylan Sprouse, uma das estrelas de Zack Cody Gêmeos em Ação. A gente sabe que o irmão dele, o Cole, tá aí tendo muito sucesso na mídia, tá fazendo Lisa Frankenstein, fez Riverdale, mas pouco se fala sobre o Dylan. O que ele tá fazendo da vida? Olha, a história dos gêmeos se aproxima um pouco com a história da Mary-Kate e da Ashley Olsen, que a gente tem vídeo aqui no canal também. Eles fizeram um sucesso tremendo, eles tinham uma marca própria, linha de roupa, livros, revistas, enfim, muita coisa. E até hoje eles acabam sofrendo um pouco os efeitos psicológicos de terem tido uma infância tão midiática. Talvez isso explique o porquê do Dylan ser um pouco mais privado hoje em dia. Entre 2010 e 2017, ele focou no seu diploma de design de videogames na Universidade de Nova York. Depois de formado, ele começou a namorar com a modelo Barbara Palvin, com quem se casou no ano passado. No início de 2020, ele chegou a abrir um bar no Brooklyn, mas, ao que parece, a pandemia acabou estragando os planos, porque tanto o site quanto as redes sociais do bar já foram descontinuados. E apesar de ter menos mídia que o irmão, ele continua trabalhando. Ele fez aquele filme After, alguma coisa que todo mundo fala muito mal e eu nunca vi. E teve um filme agora que saiu em 2023 com ele também. Mas eu acho que nada que ele fez tomou a proporção que as produções do Cole tomaram. Agora voltando a falar sobre as visões da Raven. O que será que a Raven iria prever pro futuro da Anneliese van der Pol? Espero que tenha previsto uma carreira muito sólida aqui fora, tá? Porque a Ruivinha continua fazendo sucesso. Ela chegou a fazer o filme das bonecas Bratz, ela participou daquela pataquada que foi Os Vampiros que se Mordam, uma paródia de Crepúsculo, mas onde ela se encontrou mesmo foi no teatro. Em 2017, quando estreou o spin-off A Casa da Raven, ela revisitou o papel da Chelsea, dessa vez como uma mãe solteira dividindo casa com a Raven. A Anneliese deixou o elenco regular da série na 5ª temporada por causa de uma mudança no direcionamento da história. Atualmente, ela apresenta um podcast com a Christy Carlson Romano, que vai ao ar todas as quintas-feiras. Falando na Christy, se tem alguém que transformou nostalgia em dinheiro, essa pessoa é ela. Talvez aqui no Brasil ela não tenha ganhado muita fama no início dos anos 2000, mas nos Estados Unidos, sim. Isso porque ela protagonizava a série Even Stevens e também dava a voz da Kim Possible, a grande protagonista dessa animação. Acontece que nenhum desses trabalhos garantiu uma vida de luxo para ela pelo resto da vida. Pelo contrário, ela já revelou que perdeu todo o dinheiro que ganhou na Disney. Ela já estava praticamente aceitando que os bons tempos tinham ficado no passado, até que ela conheceu seu marido, o Brendan Rooney, que a incentivou a buscar o que ela realmente queria. Casada e com uma filha, a Christy resolveu investir na sua carreira como influencer, e 2 vídeos que ela fez relembrando seu passado como a Kim Possible explodiram na internet, e aí ela pensou, esse negócio de internet dá bom, né? Foi então que em 2020 ela e o marido criaram a Podco, uma rede de podcasts para explorar esses bastidores das séries de sucesso dos anos 2000 e 2010. Eu falei um pouco mais cedo sobre o podcast de Os Feiticeiros de Waverly Place. Pois é, essa é uma das produções da empresa da Christy. Ela achou uma nova fonte para gerar dinheiro. Eu só espero que agora ela consiga administrar esse dinheiro de uma forma melhor que ela fez no início dos anos 2000. Agora me diz aí, qual dessas carreiras te surpreendeu mais? Eu obviamente deixei alguns nomes de fora da lista pra gente poder fazer uma parte 2, uma parte 3, ou poder fazer um vídeo específico sobre uma pessoa ou outra. Tem muito pano pra manga, vocês sabem disso. Então deixa aí nos comentários também quem mais vocês querem ver aparecendo aqui no Fefoverso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, me ajuda a crescer na internet, por favor. Vai me seguir nas redes sociais também, isso me ajuda demais. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye.